Muito boa noite, saudações, aqui Sérgio Shell com mais um conteúdo exclusivo para você. E olha, o tema é Formando um time de vendas 7 dígitos. Mas antes, eu peço que você convide amigos, líderes, vendedores, todas as pessoas que direto ou indiretamente trabalham com vendas e precisam aprender como montar um time 7 dígitos. Vou apresentar aqui, inclusive preparei meu desenho maravilhoso, minha obra de arte, para a gente poder velejar aqui no meu amigo Flipchart e construir esse conteúdo ao vivo, tá? Às vezes as pessoas me perguntam, Shell, por que você não usa um slide? O Flipchart nós construímos algo ao vivo aqui, agora, tá? Então vamos nessa. Formando um time de vendas 7 dígitos. O que é um time de vendas 7 dígitos? É uma equipe focada em 3 pontos. 3 pontos. Ela tem 3 focos. Ela está focada no cliente, ela está focada nela e ela está focada na empresa. Ela tem esses 3 focos. Se o vendedor ele só foca nele, ele não dificilmente ele vai alimentar o líder e a equipe para chegar em 7 dígitos. Por quê? Porque quando ele vende para o cliente, é bom só para ele, não é bom para a empresa, não muda o resultado. Lembra o que é resultado? Receita menos despesa dá lucro. Toda empresa quer lucro. Então, quando você... Eu vou dar um exemplo bem direto. A empresa tem uma margem de 20%. E ela fez os cálculos e para ela começar a ter lucro, ela precisa vender o produto, né, com a margem de 20% a mais. E ela não abre mão disso. E o vendedor chega para o cliente e diz o seguinte, cara, a empresa que eu trabalho, ela só dá a margem de 20%. Matou a venda. E aí o cliente diz o seguinte, olha, eu só compro se realmente você quebrar isso aí, tá? Você chegar numa margem de 15%. Conversa lá com o dono da empresa, mas eu só vou fazer essa compra se você me der, no máximo, chegar à margem de 15%. Eu quero um desconto, porque eu quero comprar nesse valor. O concorrente, o parente do concorrente, o mercado está muito difícil. E aí, o que o vendedor, quando foca somente nele, faz? Ele vai até a empresa e diz que o cliente diz que só compra na mão dele se ele me vender uma margem menor. Então, é o típico do vendedor que ele não quer se preocupar com o lucro da empresa. Agora, vamos ao contrário. Não é? Esse vendedor ele tem uma margem de 20% e o cliente diz o seguinte, tá caro. Um bom vendedor, ele resolve o problema do cliente. Então, ele vai com uma solução. Todo cliente tem um problema. Olha que interessante isso. Então, se todo cliente tem um problema e todo vendedor chega numa solução, com uma solução, e o cliente aceita essa solução, ele está favorecendo a empresa, ele está favorecendo a si mesmo e ao cliente. Entendeu aqui o que é uma equipe de venda 7 dígitos? Shell, você trouxe aqui um desafio. Esse desafio pode ser pela empresa, pode ser com o vendedor, pode ser com o cliente. Né? Mas uma equipe de 7 dígitos, ela foca nesses 3 sujeitos aqui. Beleza? Pegou aí, entendeu? Eu costumo perguntar, caiu umas fichas aí? Shell, eu quero trazer para vocês, antes de apresentar a casa, uma história interessante. Eu cheguei para comprar uma resistência de chuveiro em uma loja. E aqui em casa, né, tem 2 chuveiros, um chuveiro queimou. E aí a esposa estava falando, a filha estava falando, o filho também, pai, olha, o chuveiro queimou, o chuveiro queimou, o chuveiro queimou. E eu protelei um pouco, fui comprar a bendita da resistência, uma resistência comprida, né? Quando eu cheguei numa loja, olha como o vendedor
eu acredito que pela postura dele, né, pela colocação dele lá, também era o dono da empresa, chegou para mim e falou assim: olá, meu amado, como é que eu posso te servir? O que, que você quer resolver? Eu falei: opa, uma boa pergunta. Cheguei a animar, né? Falei: cara, eu tô com um problema lá em casa porque um chuveiro queimou. Ele falou: você tem um modelo da resistência? Eu falei: trouxe aqui. Aí mostrei. Esse chuveiro é aquele chuveiro de fases que você vai mudando ou ele é direto? Você bota quente e frio. Eu falo: não, você vai direto. Então esse é o elétrico. Pois é, rapaz. Olha, eu não tenho uma boa notícia. Eu falei: vige. Se não tem, fala que não tem logo, porque eu tô com pressa, eu preciso ir para outro lugar. Ele falou: não, rapaz, eu não tenho uma boa notícia, porque olha, você não vai ficar feliz, não. Essa resistência, ela subiu o preço demais. Quando ele foi falando, subiu o preço demais, eu falei: cara, eu já sei que essa resistência é cara. Se subiu demais, está mais caro do que o chuveiro. Então eu já vou me preparar para comprar um chuveiro novo. Eu já vou me preparar para comprar um chuveiro novo, porque o chuveiro está mais velho, com a resistência nova, é melhor comprar um chuveiro novo. Eu falei: caramba, mas eu acho que eu vou comprar. E eu fiquei aqui com a escuta interna ativa, né? Caramba, mas eu não vou comprar então um chuveiro igual aquele, não. Eu vou comprar um chuveiro mais simples. E aí o pessoal vai reclamar, porque já está acostumado com aquele chuveiro, mas vamos lá. E aí eu falei: cara, me diz qual é o preço. Ele falou: meu senhor, olha, eu sinto lhe informar, mas essa resistência custa R$ 42. Olha o tipo de venda. Você está entendendo? Como é que... Imagine vários vendedores assim. Realmente, o preço era mais alto, mas eu, pelo que ele me trouxe, eu achava que o preço era muito mais alto. E aí eu falei: caramba, tá certo. Eu vou comprar essa resistência. Você não quer levar duas, não? Eu falei: não. Não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar o preço cair. Ele: oh, não vai cair não, rapaz. Não vai cair não. Eu acho melhor se eu levar duas. A sua casa tem poço artesiano? Eu falei assim: não. Pois é. Porque daqui para frente as coisas só vão subir. E aquilo me deu um incômodo, um desconforto como cliente. Eu comprei a resistência, eu agradeci e fui para casa. Agora imagine que essa empresa é uma empresa gigantesca, que todos os vendedores seguem a postura deste líder. Né? Ele não prospera. Ele não prospera. Primeiro, porque eu não vou recomendá-lo. Segundo, que a tendência é de eu não passar lá, porque ele baixou minha estima. Né? Ele me subjugou, ele... Não sei, foram muitas coisas que aconteceram nessa venda. Tá vendo? Então, é uma venda que ele estava focado na empresa? Não. Ele estava focado na forma de vender? Não. Ele estava focado no cliente? Não. Ele não solucionou meu problema. Ele criou um outro problema que talvez não existia. Como poderia ser essa venda? Vamos repetir aqui agora, eu vou mostrar na prática como poderia ser essa venda. Olá, tudo bem? Qual é o que o senhor veio procurar aqui para resolver um problema seu? Eu falei: olha, eu estou com um chuveiro queimado. Pronto, nós vamos resolver esse problema agora. Porque, olha, provavelmente quando o chuveiro está queimado, né, pode ter algum conflito em casa, alguma confusão. O senhor tem mais do que um chuveiro? Ele está me rastreando, está buscando informação. Eu falo: eu tenho 2 chuveiros. Poxa, mas quando tem um queimado, né, você acaba sobrecarregando o banheiro. Eu falo: pois é, mas é isso que está acontecendo. Nós vamos resolver isso agora de uma forma simples. Você tem o modelo da extensão, da resistência? Eu tenho, está aqui, ó. Nossa, cara, pois eu tenho uma dessa aqui. Vai resolver seu problema. Aí eu falo: tá, quanto é que é essa extensão? Ele falou assim: apenas R$ 42. Aí eu falo: nossa, mas subiu de preço? Teve um ajuste, né? O senhor sabe que várias coisas subiram, mas tá aqui. Eu acho que a solução da felicidade da sua família vale muito mais do que R$ 42. Tá? E o que mais que o senhor está precisando? Será que o senhor não está precisando de... E aqui ele pode sair dessa vertente do tá caro e apresentar os benefícios. Olha, o seu Sérgio, esse chuveiro, essa resistência, ela não queima com facilidade não, viu? Tem muito tempo que o senhor tem esse chuveiro?
Aí eu falo, tem 2 anos. Tem água de poço? Eu falo, olha, não tem água de poço não. Pois é, essa resistência ela não é fácil de queimar. Foi algum uso. O senhor usa muito água quente? Aí eu falo, nossa, é verdade, minha filha, ela bota torando na água mais quente. Pois é, chega um ponto que essa resistência não resiste, mas ela é difícil de queimar, tá bom? E eu quero que o senhor agora, de repente, ajuste isso, para o senhor não ter esse investimento novamente ou esse prejuízo de novo. Tá? Eu quero que o senhor saia daqui satisfeito e feliz. E não volte mais para comprar essa resistência, mas volte para resolver um outro problema. Tá? E um detalhe, se o senhor quiser, eu mando alguma pessoa instalar. O senhor sabe instalar? É muito fácil. Mas se o senhor quiser, tá vendo? Ele ficou e ocupou o meu tempo ali, achando uma solução e me direcionando para a solução desse problema que eu tinha. Agora imagine uma equipe formada de pessoas que se comportam dessa forma. Vão descobrir qual é o problema do cliente e vão focar na solução. E se o preço realmente elevou e o cliente ficou surpreendido com o preço, eu aumento, tá? Eu aumento as qualidades do produto, eu aumento a importância de resolver o problema, eu aumento a importância de solucionar o problema. Tá? Então, beleza, vamos nessa? Tá. Shell, o que eu preciso investir para formar uma equipe sustentável? Você vai precisar investir em algumas coisas, tá? Pegou aqui, o foco de qualquer equipe de vendas tem que estar no cliente, no vendedor e na empresa. Beleza. Você vai precisar focar nisso, que se chama alicerce. Isso que são as 3 pilastras básicas e o telhado. Beleza? E eu vou destrinchar isso aqui para você realmente sair daqui sabendo como montar uma equipe de vendas de 7 dígitos. Você vai sair daqui sabendo como, tá? Beleza? Vamos lá. Bom, a primeira coisa. O que sustenta um telhado? O que sustenta um telhado? As pilastras. E o que sustenta as pilastras e o telhado? O alicerce. Tá? Então, vamos entender agora cada parte. Cada parte. A primeira coisa, eu tenho que construir, eu tenho que dar atenção no telhado. Eu vou colocar aqui 7 dígitos. Eu quero chegar no faturamento mensal com a minha equipe a R$1 milhão por mês. E eu quero chegar em menos de um ano. Em menos de um ano. Eu vou lá e estabeleço uma data para chegar a 7 dígitos. Ok? Com a minha equipe de vendas. Quando eu defino que telhado é esse, aí sim eu vou buscar quais são as pilastras que sustentam um faturamento por equipe, né, ou na sua empresa, de R$1 milhão por mês. Que tipo de pilastra eu vou precisar? Shell, primeiro você vai me explicar as 3 pilastras. Bom, a primeira pilastra é a pilastra da liderança. Vou botar líder aqui. Tá? Que tipo de líder você precisa ter? Esse é um líder que precisa ser congruente, ou seja, ele precisa falar e fazer. É um líder que precisa ser proativo, percebeu que tem um problema, ele já se antecipa o problema. Ele sabe que na segunda-feira vai ter um aumento de algum preço, ele já faz uma campanha na sexta, ele já lança a proposta na sexta. Não é? Ou ao contrário, ele já sabe que ele vai ter uma lucratividade na segunda, ele projeta para alcançar o objetivo segunda-feira. Então, a pilastra do líder. Ele tem que se comunicar muito bem. Ele tem que deixar claro, não pode deixar nas entrelinhas. Não é? Não pode ficar na subjetividade. Eu disse, e ele tem que entender por detrás. Não, o óbvio precisa ser explicado. Então, essa é uma pilastra fundamental. A segunda pilastra é a pilastra do conhecimento, da habilidade e das atitudes. Quais são os conhecimentos que eu tenho que ensinar para a minha equipe? Eu tenho que ensinar, tá, sobre KPIs, eu vou ter que ensinar sobre a política de vendas da empresa, a política de compras da empresa, eu preciso entender como é que a empresa compra,
Eu preciso entender como é que a empresa entrega. Eu preciso entender qual é o processo de cobrança. Eu preciso entender o projeto de marketing. Como é que ele vai me divulgar? Como é que ele vai divulgar o produto, a empresa, a minha chegada lá? Então, conhecimentos, habilidades e atitudes. O conhecimento é isso, a habilidade. A habilidade é o que essa equipe de vendas vai ter que ter em habilidade. Ela vai ter que ter uma habilidade em conhecer tipos de cliente. Ela vai ter que ter a habilidade de aprender a identificar o problema e propor a solução. Ela vai ter que ter uma habilidade em fazer contas. Ela vai ter que ter uma habilidade em participar de treinamentos, em saber perguntar, em saber responder, em saber resolver dores. E atitude, ela vai precisar aprender a fazer. Hoje eu estava atendendo um líder 7 dígitos, ele disse o seguinte: Shell, antes de começar a fazer o G8, eu pensava, e depois eu fazia. Depois do G8, eu percebi que logo depois do primeiro pensar, tem que ter o agir. Então ele pensava e agia. Pensava e agia. Pensava e agia. Então lembra bem, a atitude ela é fundamental. Se você pensou agora, logo depois do pensar, não pense de novo não, senão entra o julgamento, senão entra a dúvida, entra o medo, entra a angústia, né? Entra as mudanças, as interferências externas, e aí você passa a pensar um pouco mais e mais e mais, e a execução, a ação, ela fica protelada. Eu deixo para depois, e pode ser que seja uma hora errada. Então, conhecimentos, habilidades e atitudes. Essa é a pilastra, né, do meio, a segunda pilastra para você sustentar um telhado, que é faturar 7 dígitos por mês com a sua equipe. E a última são os indicadores. Vou botar aqui indicador. São os indicadores. O que é indicador? É tudo que indica se você está conseguindo ou não, se você está avançando ou não. Tá? Por exemplo, eu tenho um estoque. E esses produtos que estão aqui nesta prateleira, eles precisam rodar 20 dias. Em 20 dias, todos esses produtos que aqui estão não podem mais estar para um outro estoque, né, ser reposto. Isso é um indicador. Na área de vendas, eu tenho 10 produtos, dos quais 3 são commodities, são comuns, são fáceis de vender. Então, esses eu tenho uma margem menor e é mais fácil de vender. Só que eu tenho alguns produtos que são importantes, que me dão uma margem maior e que eu tenho que vender ao menos um por cliente. É um indicador. Eu tenho 15 clientes na minha carteira para atender essa semana. E eu preciso atender, no mínimo, 50% desses clientes. Então, se eu atendi 5 e era para eu ter atendido 8, né, ou 7, o indicador vai me mostrar. Então, essa pilastra dos indicadores é fundamental. Fundamental. Pegou isso aqui? Tá claro aqui? Tem alguma pergunta ou um comentário a ser feito? Para eu poder montar uma equipe 7D, eu preciso entender do telhado, das pilastras e do alicerce. O que é o telhado? É a definição do objetivo. Eu quero chegar, eu botei esse, tá? Eu quero chegar a 7D, mas pode ser 8D, pode ser outras coisas. Tem que estar definido o objetivo. E é o telhado que mostra. As 3, né, pilastras, a pilastra da liderança, que ela tem que ser congruente, ela tem que comunicar, ela não pode deixar nas entrelinhas, ela não pode ser subjetiva, ela tem que ser objetiva com o time. A segunda é a do chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. A minha equipe precisa ter que tipo de conhecimento? O mercado mudou. Eu vou dar um exemplo. Em vez de vender carros, agora eu vou alugar carros. Que tipo de conhecimento eu vou ter que ter para alugar carros em vez de vender? Minha equipe de vendas vendia carro a vida inteira. Ela tinha um determinado tipo de conhecimento. E agora? Será que é o mesmo perfil do cliente, quem compra carro e quem aluga? Será que eu não tenho aí um tipo de cliente desassistido, né, que não tem essa conta clara?
que alugar um carro pode sair, a depender do uso dele, mais em conta, ela vai ter que ter esse conhecimento. Habilidade em negociação, habilidade em pós-vendas e atitude. Ele tem que agir, ele tem que fazer. Então, de repente, é uma pessoa preguiçosa. Né? Eu estava atendendo hoje um líder, e aí eu falei o seguinte: você faz atividade física? Ele falou assim: não, Michel. Eu fazia musculação antes da pandemia, mas pós-pandemia eu não estou fazendo nada. Eu falei: você toma água? Ele falou assim: eu bebo água, mas eu posso beber um pouco mais. Você medita? Está linkado a alguma religião? Eu sou católico, mas tem tempo que eu fui na igreja. Eu falei: e aí, cara? Será que não é isso que pode estar lhe atrapalhando a agir? Porque você é um excelente líder. Você tem conhecimento do produto. Né? Você tem uma história brilhante. Você já atendeu a milhares de pessoas. Será que não está na hora de você dar uma atenção ao seu corpo, à sua mente e à sua alma? Como é que estão os amigos seus? E eu fui conversando com ele. Ele falou assim: cara, eu preciso estar mais próximo de pessoas que eu quero ter o mindset dele. Eu quero ter esse modelo mental dele. Eu falei: pois é, se aproxime. Se distancie de alguns agora e se aproxime de outros. Não dá para você estar perto de todo mundo. Agora, faça alguma atividade física que lhe dê prazer. Você gosta da musculação? E aí eu fui com ele, né? Academia mais próxima, eu estava na Selfit, mas eu tenho uma academia perto da minha casa, Shell. E agora que eu tenho um horário mais flexível, eu posso ir mais cedo. Antes eu não tinha, eu tinha que ir 11 horas da noite, né, meia-noite, a Selfit é 24 horas. Eu falei: pois é, caramba, velho, adorei conversar com você. Eu estava trabalhando a atitude dele, que ele tinha conhecimento, ele tinha habilidade, mas ele não estava agindo. Isso não adianta. Então, isso aqui, essa pilastra, ela é fundamental. Agora vamos para cá, ó. Eu estou fazendo um backtrack aqui, tá? Estou retornando a tudo que eu já coloquei. Indicadores. Essa pilastra do indicador, se eu não tenho ela, é como você dirigir um carro sem painel. Você vai fazer uma viagem de 1.000 quilômetros e você sabe que o tanque está cheio. E você vai. Sabe que a bateria está em dia, está tudo certo. Mas não tem nada que está mostrando no painel. Não existe painel nesse carro. Como é que você vai fazer essa viagem? Você vai fazer tenso. Tensa, você vai ficar preocupada. Puxa, será que vai acabar agora a gasolina? E esse carro faz quantos quilômetros por 1 litro? Não é? Poxa, eu estou sentindo um cheiro diferente aqui. Normalmente no painel se acusa tudo. Será que é alguma coisa? Será que é cheiro lá fora? Eu vou viajar de uma forma tensa. Por quê? Porque o meu indicador não aparece. Não aparece. Quer ver um indicador pessoal bem simples? Quanto tempo por dia você usa o seu smartphone? Quem usa Apple, a própria Apple tem esse indicador. Quem não usa, existem vários aplicativos aí. Quality Time, tempo de qualidade, você pode baixar no Android. Ele vai registrar quanto tempo você ficou no WhatsApp, quanto tempo você ficou no Instagram, quanto tempo você ligou, quanto tempo você ficou no YouTube, quanto tempo você ficou nas planilhas da empresa. Ele vai dizer tudo. Só que por você não saber, não estar atento a isso, você pode tomar um susto. Então o indicador, ele pode te assustar, mas ele é fundamental. Quem não consegue lidar com indicadores, não chega em 7 dígitos. Não chega. Ou chega de uma forma muito... Ou chega e adoece. Ou chega e adoece. Shell, eu consigo levar minha equipe a 7 dígitos, tá? Você vai conseguir manter isso? Não é fácil, não. Sem indicador não é fácil, não. Porque até o indicador que eu estou indo bem é fundamental. Poxa, né? De 15 clientes que eu preciso atender por semana, eu atendi 10. Eu precisava atender 50%, eu atendi 10. Parabéns. Tá? A margem que eu precisava, o limite da margem mínimo era 20%, eu cheguei a 22%. Ó, indicador ali mostrando. A quantidade de produtos mínimos que eu precisava de 15 naquele fornecedor eram 10, eu vendi 11. Indicador. Tá vendo? O indicador, ele é seu amigo quando você cumpre ele.
E ele é seu sinalizador quando ele está defasado, quando ele está vermelho. Ele está lhe mostrando que precisa mudar algo. Igual um carro. Quando chega na reserva, a luzinha acende. É um indicador de que você precisa botar combustível. Simples assim. Tá? Mas vamos para cá. Shell, entra logo nessa área aqui, porque eu sei que isso aqui é um alicerce. Tá? Eu vou colocar aqui o alicerce pessoas. Pessoas. O alicerce são as pessoas. Então, se você quer formar uma equipe 7 dígitos, você tem que ter isso aqui claro, isso aqui muito bem claro, para depois vir para cá. Poxa, mas a construção não é do alicerce para as colunas e depois o telhado? A construção é, mas o planejamento não. Primeiro eu vou planejar que tamanho de telhado é esse? Que colunas são essas para sustentar esse telhado? Para depois, que tipo de alicerce eu vou precisar? Será que ele é mais fundo? Será que ele é mais largo? Né? Eu estava acompanhando um hospital e quando eles foram fazer o alicerce do hospital, olha que história interessante. Eles descobriram que passava um rio ali. Esse hospital, ele tem hoje, né, 13 andares, e o alicerce, né, deveria ser de 11 metros no máximo. Foi feito 22 metros de profundidade por quê? Porque descobriu que ali passava um rio, para poder sustentar esse prédio de 13 andares. Né? Que o comum não seria 20 e poucos metros, seria menos. Mas por ali descobrir, né, que tem um rio, então a probabilidade de acontecer um problema com esse prédio é muito grande, se eu não faço um bom alicerce. Então, você tem que se preocupar com o alicerce depois que você definiu realmente as pilastras e o telhado. Aí você vai buscar as pessoas. Não busque as pessoas antes, não. Porque você pode buscar pessoas muito boas e ter um time subutilizado. Imagine que você tem um vendedor que ele é muito bom. Ele é para vender com facilidade, ele é para vender em um ticket médio muito mais alto. Mas o seu produto é um ticket médio menor, mais baixo. Você está subutilizando a mão de obra qualificada. Tá? O contrário também. Se você tem realmente, né, a pretensão de chegar a 7 dígitos, mas contrata uma pessoa imatura, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não tem habilidades, né, com mercado, com vendas. Eu não estou pedindo para você contratar alguém que tenha experiência, não, mas que tenha habilidade, que tenha facilidade de entender, que tenha sensibilidade de chegar no cliente e perceber que ele está com dificuldade, ele está passando por uma situação de um problema familiar, de um problema espiritual, e eu não vou resolver esse problema, mas eu também não vou agravá-lo. Eu não vou resolver esse problema, mas eu também não vou agravá-lo. Porque às vezes, né, o vendedor despreparado, ele agrava o problema. O cliente está com um problemaço lá, né? A empresa está devendo, a família está desestruturada, e ele chega com a informação de que o cliente sai de lá baixo astral, com a estima lá embaixo, prestes a entrar num processo depressivo, tá? Mas vamos voltar aqui, vamos sair dessa vibe, que essa vibe não é legal não. Então, o alicerce ele é fundamental. Pessoas. Você só vai recrutar, selecionar, treinar e desenvolver as pessoas quando isso aqui está bem definido. Shell, e se a minha equipe não, a minha empresa já está toda pronta e agora eu preciso transformar a equipe que eu tenho numa equipe 7 dígitos, tá? Passa o mesmo. Faz um planejamento estratégico e descobre quanto é que você quer vender no próximo ano. Quantos clientes você quer atender? Shell, eu não sei. Quantos clientes você atende hoje? Quantos clientes você atende hoje? Quanto é que você está vendendo hoje? Quanto de estoque você tem? Você tem que partir das informações. Quando eu percebo que eu vendo 5 dígitos, eu posso fazer uma projeção para 6? Posso, porque eu sei que eu estou em 5. Se eu tenho uma equipe de 5 pessoas que está desorganizada, eu agora parto do princípio que eu preciso colocar a ordem.
Eu tenho um líder estruturado? Não. Meu líder é um cara que não comunica muito bem. Pronto, eu tenho um líder que não comunica muito bem. Então eu não parto do zero, eu tenho um líder. Mas eu preciso de um líder que comunica. Tá vendo? Eu tenho que, primeira coisa, ter informações sobre o meu negócio. Se eu não consigo iniciar com essa estrutura. Se eu não tenho informações, eu vou buscá-la. Depois das informações, você parte para agir. E depois da ação, você mede o resultado. É assim, o resultado tá legal, não tá legal. Qual é o tipo? Eu vou riscar isso aqui para você. Ó, quem sabe faz ao vivo. Eu vou riscar isso aqui para você. Primeira coisa, informação. Eu nunca vou agir ação. Não devo, na verdade, né? Sem informação. E eu não vou resultar, eu não devo resultados sem agir antes. Quando eu termino de resultar, eu busco novas informações. E isso é contínuo. Ó, eu pego as informações que eu tenho. Eu descobri que eu faturo 5 dígitos. Eu quero ir para 6 dígitos. Eu tenho todas as informações. O que eu vou precisar fazer? Eu vou fazer o treinamento de Shell. Eu vou para Masterclass. Vou fazer a merchan aqui. Eu vou para Masterclass. E lá eu vou aumentar minhas informações. E lá, como você vai receber um mapa para poder agir, você vai botar em prática. E aí você vai ver se o resultado mudou. O resultado mudou. Eu quero mais informações. É um ciclo que precisa ser vicioso. Informação, ação e resultado. Já que eu ainda não tenho essa estrutura. Ou eu tenho essa estrutura, mas não está desse jeito, bem definida. Eu vou definindo. Né? É como se eu construísse um puxadinho e eu quero bater uma laje na minha casa que não tem estrutura para laje, e eu faço o quê? Eu vou criar estrutura. Eu vou criar pilastras, né, de sustentação principais. A minha casa que eu moro, ela é parede estrutural. Se eu quiser bater uma laje aqui, eu vou ter que derrubar a casa. Na minha visão ignorante, tá? Mas eu acredito porque parede estrutural, ela não tem as pilastras básicas para eu bater uma laje. Então eu vou ter que derrubar a casa inteira. Né? Tem equipes que estão assim, que vão precisar mudar o negócio, vão precisar mudar a estrutura. Tá? Mas é isso. Não existe mágica de você criar uma equipe do nada assim para chegar a 7 dígitos, não. Você tem que dar atenção a essa estrutura que eu coloquei: telhado, pilastras e alicerce. Tá? Do contrário, né, é difícil. Tá? Beleza? Pegou aí? Tudo bem? Até aqui, tudo bem? Bom, eu quero fazer uma pergunta para a gente poder fechar esse conteúdo de hoje. Tá? O que está faltando para você formar um time de vendas 7 dígitos? Está faltando você dar mais atenção a você dar mais atenção aos seus liderados, ou dar mais atenção aos seus clientes? Vou repetir a pergunta. O que está faltando para você formar um time de vendas 7 dígitos? É dar mais atenção a você, atender a você, é atender os seus vendedores, ou é atender, né, mais os seus clientes? Se você está precisando dar mais atenção a você, dê primeiro mais atenção a você. Se você já está muito bem atendido por você mesmo, dê mais atenção à sua equipe. Se você e a sua equipe estão sendo muito bem atendidos, dê atenção ao cliente. Nunca ao contrário. Nunca ao contrário. Se eu não estou me atendendo, Shell, eu preciso montar meu time de venda 7 dígitos, mas eu estou deficiente comigo. Eu atendo a várias pessoas diariamente. E eu percebo que
Se eles não estão cuidando de si mesmo, eles não vão avançar. Inclusive, semana passada, eu estava conversando com um líder, que ele falou o seguinte, que eu achei interessante. Ele falou assim, Shell, comigo é o seguinte, qualquer hora que você manda mensagem para mim, eu respondo, minha equipe também é assim. Eu falei, né? Não dura 6 meses. Mas foi minha vida inteira assim, Shell. Eu vou fazer 30 anos. Eu falei, eu sei. Mas você não consegue mais 5 anos da sua vida com saúde vivendo dessa forma. Consegue? Eu falei, não consegue. Depois da pandemia, meu filho, não consegue. Pega bem isso que eu vou falar. Você precisa cuidar de si e do outro. Inclusive, isso é bíblico. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. E o segundo é o quê? Amar ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Então, se eu não estou cuidando de mim, qualquer cuidado do outro não é 100%. Se eu não estou cuidando de mim, eu não consigo cuidar do outro plenamente. Plenamente. Antes de eu estar aqui agora, eu me alimentei, eu me nutri, para poder estar íntegro aqui. Tá? Agora, imagine se eu tivesse com fome, com dor de cabeça, talvez o conteúdo não chegaria, né, como chegou agora. Então, pensa sobre isso. Para você formar um time de vendas, o que você está precisando? Dar atenção a si mesmo, dar atenção à sua equipe ou dar atenção ao seu cliente. E priorize. Tá bom? Até o próximo conteúdo. Um abraço. Até mais, viu?